Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Plano Municipal de Educação é tema de audiência pública na Câmara. O Plano Nacional de Educação tem 20 metas e 240 estratégias. O Plano Municipal tem 20 metas e 235 estratégias. A homenagem ao pequeno comerciante. Flaviano Bottas recebe título de cidadão osasquense. E pesquisa coloca Osasco como a 9ª cidade do estado em potencial de consumo. É agora no Câmara Notícias. O Plano Municipal de Educação foi tema de uma audiência pública na última terça-feira. Convocada pela Comissão de Educação da Casa, a audiência foi conduzida pelo presidente da comissão, o vereador Mário Luiz Guide, e secretariada pela vereadora doutora Régia, que é relatora do grupo. Dando início aos trabalhos, o vereador fez uma breve consideração sobre o plano e refletiu sobre a importância da educação para a cidadania e o desenvolvimento do país. Nós temos a lei de 2015, a Câmara Municipal aprovou a lei do Plano Municipal de Educação. Nós tivemos, em 2014, a aprovação do Plano Nacional de Educação, com validade esses planos de 10 anos. Então, o nacional vale até 2024, o municipal até 2025. E, um pouco defasado aí no tempo, em relação aos outros, o Plano Estadual de Educação 2016, valendo, portanto, até 2026. Nós sabemos que a ideia, quando a Constituição fala de Plano Nacional e a Lei das Diretrizes e Bases de Educação Nacional também fala de Plano Nacional, é devido à importância da educação para o desenvolvimento, para o crescimento do país. O objetivo da educação é tanto você criar cidadãos, bons cidadãos para a nossa sociedade e também bons profissionais, ligado ao mundo do trabalho e à cidadania. O Plano Nacional de Educação tem 20 metas e 240 estratégias. O Plano Municipal tem 20 metas e 235 estratégias. Então, fica muito difícil falar em detalhes. Secretária de Educação, Ana Paula Rossi, falou sobre a comissão que foi criada para monitoramento do plano e suas funções e explicou que o plano deverá ser alvo de uma nova audiência no próximo mês. Nós teremos uma outra audiência pública que está prevista. Ela vai acontecer no final de novembro, provavelmente, porque essa audiência pública ela é posterior à apresentação do relatório completo. Aí sim, o relatório completo vai ser apresentado para a comissão de monitoramento, que vai validar esse relatório. E, a partir de então, aí sim vamos convocar uma nova audiência pública para que sejam discutidas todas as metas, com todos os seus detalhes, que hoje, infelizmente, devido ao tempo, não vai ser possível. As atribuições da Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação são estudar o Plano Municipal de Educação, monitorar continuamente as metas e estratégias, a coleta de dados para monitorar as metas e as estratégias e avaliar periodicamente o plano. Começamos no mês de agosto, no dia 7 de agosto, onde foi feita primeiro uma apresentação. Se eu não me engano, foi a própria Silvia que fez essa apresentação na abertura. E aí por diante. Então, no dia 14 de agosto, 21 de agosto, 28 de agosto, 13 de setembro e 21 de setembro. Nestas datas, foram avaliadas, analisadas as metas com as suas respectivas estratégias, que são várias. Estávamos também conversando ali na antessala com o professor Mário, que é bem extenso. E dentro de cada indicador, há 2 tipos de informações.
elas se referem à Meta Brasil e à Meta Municipal, onde é feito o comparativo, né? E a gente pega, né, o marcador situação atual, traz o valor publicado pelo INEP. É nele que é feito como base para esse indicador. Na sequência, a técnica da Secretaria, Silvia Gorobetz, fez uma apresentação resumida do Plano Municipal de Educação. Em cerca de meia hora, Silvia enumerou 20 metas e os programas que custeiam cada uma delas. Dentre as metas em destaque estão educação infantil, ensino fundamental, inclusão, educação profissional, qualidade da educação básica, formação e valorização dos profissionais do magistério. Representando o Sindicato das Escolas Particulares, José Antônio Antiório trouxe alguns dados comparativos do Censo Escolar de 2016 sobre a rede pública e a particular de ensino. Comentou as metas apresentadas, destacando a questão da inclusão, o enfrentamento do bullying e falou sobre a valorização do professor. Na avaliação de Antiório, a valorização precisa estar além da questão salarial. Na educação básica, que congrega a educação infantil, fundamental, o médio, o profissionalizante e o EJA, o crescimento na escola pública foi quase -2. E na rede privada, o crescimento foi de 22,75%. Isso são dados que nós temos oficiais do Censo Escolar 2016. Quando se fala em educação infantil, a rede pública, eu estou destacando mais a rede pública municipal, tivemos um crescimento em torno de 4%, e a rede privada de 33,8%. E aí a gente poderia, em cada área, notar que nós tivemos um crescimento bastante grande na rede privada em relação à rede pública. Através das novas legislações em nível nacional, nós hoje não temos mais a educação especial isolada como era anteriormente. Mas a educação de inclusão, ela se tornou oficial e dentro do ensino regular. Isso traz alguns problemas, não só na rede pública, como na rede privada. Mas, na minha concepção, é o ideal para que nós tenhamos uma universalidade da educação. O problema da inclusão é sério. Existe inclusão tranquila e existe inclusão, às vezes, que eu chamaria até impossível. E como é que nós vamos cuidar desse aspecto dentro desse plano que foi esboçado aqui pela Silvia? Quando você deve ter hoje, se nós acompanhássemos o passado e a pesquisa feita pelos sindicatos metalúrgicos aí há 20 e poucos anos atrás, nós temos uma população de deficiência em torno de 13% a 15%. Isso é um problema grave. O outro problema que eu acho que nós devemos nos preocupar é o problema do bullying, né? Vocês viram o que aconteceu esses dias nos Estados Unidos, viram o que aconteceu esses dias em Goiânia, né? Quer dizer, e é um assunto que a população precisa entender, porque nós, professores, acabamos sendo aviltados dentro das nossas salas de aula pelo aspecto que são colocados pela própria criança, que às vezes não tem a parte educacional devida dentro dos seus lares, e às vezes pelos seus próprios pais. Então, é uma situação complexa. E aí vem o célebre problema que talvez os professores ficam muito contentes quando se fala valorização do profissional. Só que eu entendo que valorização do profissional não chega a ser apenas no aspecto salarial, né? O aspecto salarial, eu acho que é o último caso. Eu coordeno, a Mazé tem ciência disso, porque nós convivemos muito tempo juntos, e eu coordeno a negociação salarial
do Sindicato dos Professores com o Sindicato Patronal, do qual eu tenho a honra de presidir aqui em Osasco e no Estado de São Paulo, como presidente da Federação das Escolas Privadas. E o último assunto que nós acertamos é o salário. Nós pensamos principalmente nas cláusulas, principalmente sociais, né? A valorização do professor pela condição de existência dele dentro do mercado de trabalho. É o plano de saúde, é o plano de alimentação, é o plano de vestimenta até, né? O prêmio da participação dos lucros ou resultados. Enfim, uma gama de cláusulas que beneficia o profissional da educação e aonde nós chegamos a uma conclusão já bem antiga, que é valorizar o professor, dando-lhe o aumento da inflação, acrescido de uma produtividade e uma participação nos lucros e resultados. E veja a seguir no Câmara Notícias, a segunda parte da audiência que debateu o Plano Municipal de Educação. Eu tenho 31 anos de rede pública da cidade de Osasco. E hoje ainda o magistério de Osasco não conseguiu ser respeitado por sua valorização nas suas condições salariais. É bem rápido, não saia daí. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com os principais pontos da audiência pública que debateu o Plano Municipal de Educação. Representando a Associação dos Professores de Osasco, que tem mais de 2.000 afiliados, a professora Anaí Cristine Lima do Prado fez um verdadeiro desabafo. Ela parabenizou a secretária de Educação pela retomada da discussão do plano, que estava parada desde 2015, e cobrou especialmente a questão da valorização do magistério, prevista na Meta 17, e a isonomia salarial. Quando nós falamos na Meta 17, sobre valorizar os profissionais do magistério, equiparar o seu salário aos demais profissionais com escolaridade equivalente. Meu Deus, eu tenho 31 anos de rede pública da cidade de Osasco. E hoje ainda o magistério de Osasco não conseguiu ser respeitado por sua valorização nas suas condições salariais. Elas não são priores, mas elas são necessárias. Quando falamos em isonomia salarial, na Meta 17, tivemos a promessa pelo atual prefeito e também pela secretária de Educação, durante 13 reuniões, lá no centro do professorado, que nós teríamos a isonomia salarial entre os cargos. Mais uma vez, a esperança se fez presente. A luzinha do olhar, ai, agora vai, agora vai. Mas sabemos que a luzinha foi se apagando. E foi diminuindo. Porque a isonomia foi ficando um pouco distante diante da realidade vivenciada.
por esse mesmo profissional. Progressão gradativa de aumento salarial até 2021. Progressão gradativa de aumento salarial até 2021. Meu Deus do céu. A distância é grande. E quem pensa em se aposentar, não se aposente. Aguente até 2021. Tá, gente? É a única chance que nós teremos atualmente de um salário melhor, porque está escrito aqui. Meta 18, plano de carreira para professores e profissionais da educação. Gente, até quando a educação de Osasco vai segregar os direitos daqueles que trabalham na educação? Apesar de nós não sermos representantes dos profissionais da educação, ou seja, daqueles que trabalham dentro da unidade escolar, mas que contribuem pela boa educação, nós abraçamos a ideia e estamos com eles. Porque eles merecem um plano de carreira. Parou, chega, a cidade de Osasco tem que ter esse olhar. Porque nós somos grandes. A cidade de Osasco é muito grande. A sua arrecadação é incomparável. E nós precisamos ser olhados. Presidente do Conselho Municipal de Educação, o professor Henrique César Silva Drigo alertou, entre outros pontos, sobre a necessidade de desburocratizar e centralizar o acesso às informações para facilitar a atuação do Conselho e sobre um plano de carreira para o pessoal de apoio. Temos buscado acompanhar os índices e temos buscado acompanhar toda essa evolução das políticas públicas de educação na cidade para poder fazer esse debate. Temos dificuldades, é verdade, no sentido de obter informações. Muitas vezes nós oficiamos e essas informações não nos chegam, ou demoram muito para nos chegar. E para que a gente possa fazer o nosso trabalho dentro do Conselho Municipal de Educação, nós precisamos de respostas, índices oficiais, para que a gente possa justamente fazer as discussões no âmbito desse colegiado. Essas respostas são muito difíceis de se obter na Secretaria de Educação. Isso, longe de ser uma crítica, secretária, é um desabafo de quem sabe de como isso ajudaria, inclusive, a que este Conselho pudesse auxiliar ainda mais a Secretaria de Educação naquilo que é preciso solucionar, naquilo que é preciso dar de respostas para os problemas da educação da cidade. Muitas das vezes nós recebemos respostas no sentido de isso não depende da Secretaria de Educação, você tem que buscar essa resposta no IPMO, na Secretaria de Administração, na Secretaria de Finanças. Mas, puxa vida, eu acho que vale um esforço no sentido de centralizar, porque o Osasco tem um problema muito sério com descentralização, aliás, com centralização. Centraliza-se aquilo que não tem que centralizar e não se descentraliza o que poderia se descentralizar. É muito burocrático. A valorização dos profissionais da educação, eu acho que é até chover no molhado, da necessidade que a gente tem disso em Osasco. E quando eu falo profissionais da educação, eu não me refiro apenas aos profissionais do magistério. Eu me refiro a todo profissional do apoio também. Na discussão da campanha salarial, nós dizíamos: precisamos separar uma dotação orçamentária, um percentual que possa nos garantir a valorização dos profissionais da educação no ano que vem, no plano de carreira. Para os senhores terem ideia, os servidores do apoio também teriam direito a uma discussão de plano de carreira esse ano. Isso ficou relegado ao ano que vem, talvez. Isso não foi abordado. E isso está aqui previsto do Plano Municipal de Educação. Depois veio a participação do Legislativo. Tinha de Ferreira, doutora Régia e Ricardo Silva deram seus posicionamentos. Tinha abordou, por exemplo, a questão salarial, o percentual do orçamento previsto no PPA aprovado recentemente e falou sobre um projeto de lei que autoriza pagamento de bônus para o pessoal de apoio. Na região, acho que é o que mais ganha é Osasco. Ontem nós... É isso ou não? É o mesmo que menos ganha, estou falando, menos ganha Osasco, não é isso ou não? Nós somos o segundo no PIB do Estado, o nono no país. Eu também concordo que isso tem que corrigir. Já está na hora de corrigir. Osasco tem que dar isso para os professores. Passou da hora.
Eu acho que esse legislativo, viu, Ricardo? Viu, Rogério? A Ana Paula ainda é secretária, mas pode ser votar vereadora, vai votar, né? Mário, o Régia, você que já foi da educação, nós temos responsabilidade com isso. Mas tratar a coisa séria. Não chegar aqui, um projeto, sair correndo, passar as comissões no mesmo dia em 3 comissões e aprovar. Eu pus um projeto aqui na casa, não é obrigação, não. Ele só autoriza. Ele autoriza a nossa sobra do Fundeb e da própria Secretaria de Educação. Nós estamos aí para aprovar. Para pagar, para poder dar um abono, não só para os professores, diretores, tudo mais, mas também para o apoio. Porque é o apoio que faz a educação junto. Está lá. Então, eu espero que... A gente não sabe também de números, sabe que a gente pede números, pede algumas coisas, o pessoal, eu não sei, finança quer esconder as coisas, eu não sei quanto gastou na educação, nós, como legislador, uns falam que gastou só 12%, uns dizem que não chega a 20%, então está esse projeto lá, para a Câmara já autorizando a fazer um bônus para todos, do apoio e para professores, diretores, todo mundo, para poder também ajudar o prefeito a recuperar, porque senão vai vir contas daqui 2, 3 anos dele aqui, mesma situação do Lapas, 24,63, vai ser reprovada. Porque tem que corrigir outra coisa, Ana Paula. Veio um grande erro aqui, eu citei, procurei mostrar e não mexeram. O PPA veio com 24,4% para gastar. Você está autorizada pelo PPA só gastar 24,4% ano que vem. Se assim você continuar secretária. É raro. Gritei, falei, não mudaram. Botaram um monte de emendinhas para se favorecer, mas não se corrigiram o PPA. Ele vai voltar para casa. Ou vai ter algum problema aí judicial para não poder isso caminhar. Imagina um PPA sendo com discussão judicial. Então, acho que vale muito, nesse momento, essa dedução daquilo de todas essas coisas que foram pontuadas aqui, né? Várias coisas, não vou citar para que a gente não se prolongue. Esse tema, eu até acredito, o presidente Mário, que a gente poderia retomá-lo, né, como foi bem dito, uma outra audiência, de repente até uma terceira, para que fique bem claro, quando você fala assim, estimular isso, mas estimular de que maneira? Qual o alcance? Qual a matéria-prima? Qual é o objeto? Quer dizer, você dá consistência, em vez de apenas de uma suposta promoção, não que seja o caso, para que você possa, sim, de fato, ter uma exatidão aonde a nossa educação ela vai chegar. Daqui 2, 3, 4 anos. Confesso a vocês que eu tinha uma outra expectativa para esta audiência, quando a gente fez, né? Porque, assim, eu achei que nós estamos muito derrotistas, né? Achei que a gente está com uma Ferrari na mão, e estamos, o plano está aí, o plano é ousado, até comentava isso com o Antiório um pouco antes, o plano tem algumas metas, na minha opinião, extremamente ousadas, mas ele está aí. Ele está aí, é um instrumento que foi amplamente debatido com todos, tá? E a gente não pode, neste primeiro momento, já se sentir derrotado. O que a gente tem que fazer é fazer com que esse plano seja implementado na totalidade e exigir o cumprimento das suas metas e das suas estratégias. Certo? Ele ficou parado, Anaí, e eu preciso corrigir isso, porque, assim, nós pactuamos lá atrás que ele teria uma revisão a cada 2 anos, certo? Para a gente não estar toda hora. Não deu certo, a gente muda. Não deu certo, porque educação não dá para a gente fazer de uma hora para outra. Então, tem algumas coisas que vão ser implantadas e a gente vai ter que esperar um tempo para que ela se concretize. O governo, e não é de hoje, não pensa na educação. A gente tem esses planos, tem determinadas leis, inclusive a lei de inclusão, que os executivos lá em cima pensam, fazem, apresentam, e a gente cabe cumprir. Muitas vezes, a gente não é nem ouvido. E, então, na hora do cumprimento, é que a gente vê que a coisa dá certo ou não dá certo. Então, enquanto nós tivermos leis que não têm a participação maciça
de quem trabalha e de quem está lá na ponta, nós vamos sofrer com o cumprimento e a execução. E você assiste depois do intervalo. Câmara concede título de cidadão osasquense a Flaviano Bottas. E pedestres e ciclistas poderão ser multados em todo o país. A previsão de penalidades para pedestres e ciclistas já está no Código de Trânsito Brasileiro. O que faltava era uma regulamentação de como isso seria feito. Não perca, é só um instante. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. 25 de outubro é o Dia do Sapateiro. E foi nesta data que a Câmara realizou uma sessão solene para conceder o título de cidadão osasquense a Flaviano Almeida do Nascimento, também conhecido como Flaviano Bottas. A solenidade foi conduzida pelo vereador Toniolo e contou com a presença dos vereadores Lúcia da Saúde, autora da homenagem, e Jair Assaf. Natural da Bahia, Flaviano chegou à cidade em 1962 e foi pioneiro na cidade em confecções de botas para hipismo e consertos de calçados em geral. E foi o significado de seu trabalho que levou a vereadora Lúcia da Saúde a propor a honraria, que obteve votação unânime na Câmara. E a vereadora veio à tribuna para falar como conheceu o homenageado. Eu conheci o senhor Flaviano quando eu iniciei trabalhando com o seu Roberto na Casa Ângela. Eu ia fazer 13 anos de idade. A Casa Ângela tinha convênio com essa sapataria. Olha quantos anos faz. Eu fiz 44 anos. Eu acho que hoje é um dia de festa, de alegria, pois ganhamos mais um cidadão apaixonado por Osasco. Seu Flaviano Bottas, como é conhecido hoje, se torna mais um novo cidadão osasquense. Um título muito merecido por toda a história que envolve o seu Flaviano. E foi com muito prazer que apresentei o decreto legislativo aqui na casa, que a cada dia de dentro de nossa cidade fecha-se uma porta de alguma loja, de algum comércio, deixando os trabalhadores sem emprego e sem possibilidade de recomeçar. E eu gostaria de deixar até esse apelo aqui para o nosso prefeito, que olhe para esses pequenos comércios, que possa olhar de uma forma especial, que Osasco só tem a ganhar. Prestigiando a solenidade, o vereador Jair Assaf fez uso da tribuna, elogiou a iniciativa da vereadora Lúcia da Saúde, resgatou muitas histórias e personalidades do comércio local e falou sobre o homenageado. A sapataria do senhor, me lembro muito bem, não esqueço. Mas o que nós devemos tudo isso? Aqueles que acreditaram na nossa cidade, aqueles que vieram dos 4 cantos desse país, vieram em busca de uns dias melhores, vieram em busca, muitas vezes, para criar os filhos. Mas foi por isso, seu Flaviano, que Osasco cresceu. Então, esta casa tem como finalidade a importância de trazerem ao conhecimento de todos aqueles que fizeram a grandeza dessa cidade. Essa é a finalidade da Câmara. Por isso que nós estamos aqui. Primeiro, pelo povo, pela autonomia, por aqueles que lutaram pela nossa autonomia, pela liberdade, sair de São Paulo, vamos aplicar o recurso aqui em Osasco. Por isso que Osasco cresceu. Então, que bom para nós. Nós estamos aqui homenageando e já homenageamos muitos osasquenses. Porque o senhor hoje pode dizer para os 4 cantos que o senhor é o osasquense mais novo. Só no papel.
porque no coração o senhor já é há muitos anos. Nós já devemos há muito. O que eu desejo? O que nós, vereadores, desejamos? Que outros fabrianos apareçam aqui nesta casa. Tem muitos que tornaram essa cidade grande como é hoje. Mas a nossa satisfação de ter votado essa matéria, vereadora, é porque nós fomos buscar lá embaixo alguém que começou consertando o sapato, cuidando da sua família. Por isso está aqui hoje, a sua família, para participar dessa justa homenagem que nós fazemos. Eu estou emocionado, não vai pensar que eu faço, eu não escrevo nada, eu falo do coração. Eu nem vou falar mais, que eu fico aqui mais meia hora. Por quê? Porque eu tenho satisfação, sou osasquense, eu acho que a minha cidade tem que fazer sempre isso. Não esquecer do passado, porque o passado, nós estamos aqui por causa do passado, por aqueles que acreditaram que a nossa cidade seria pujante se ela tivesse autonomia e tivesse liberdade de homenagear famílias, como o senhor está recebendo aqui hoje, porque é a família que está recebendo, a família que está aqui presente. O senhor faz parte. Então, parabéns ao senhor, sucesso, que o senhor continue com saúde, continue trabalhando, porque o senhor merece essa grandeza. E o vereador Toniolo também fez uso da palavra. Esses títulos que são entregues, eu pergunto, quantos trabalha pela cidade, o que fez pela cidade, o que deixou de contribuição para a cidade? Está aqui, ó, esse homem simples, lutador, trabalhador. Esse é um exemplo que serve para nós todos vereadores, serve para nós, na hora de darmos um título de cidadão, dar para quem realmente contribui, que fez alguma coisa pela cidade e deixou a sua contribuição. Vereadora, parabéns. Não tenho o que falar nesse título aqui, é só parabenizá-la aí pela indicação. Ponto alto da homenagem, o senhor Flaviano recebeu a placa com o título de cidadão osasquense das mãos dos vereadores presentes. O título de cidadão osasquense foi criado em 1969 com a finalidade de homenagear personalidades nascidas em outras cidades, mas que tenham se instalado em Osasco e prestado trabalhos relevantes à comunidade. Cada parlamentar tem direito a conceder apenas um título de cidadão por ano. E o homenageado agradeceu a honraria. Eu quero agradecer, neste momento, todas as autoridades que aqui estão. Começando aqui do nosso prefeito, que não está no momento, mas tem os representantes dele. Eu gostaria de agradecer também a nossa vereadora Lúcia, junto com os outros vereadores, ela teve a graça, a ideia de nos prestigiar hoje com essa grande homenagem. Este ano, a cidade de Osasco ocupa a 9ª posição no ranking dos 50 maiores municípios no estado e o 32º lugar no Brasil em potencial de consumo. Os dados são do levantamento que é feito anualmente pelo IPC Maps, da IPC Marketing Editora, uma empresa especializada em informações de mercado, que mapeia o perfil de consumo das populações urbanas e rurais dos 5.570 municípios brasileiros. Segundo a pesquisa, o potencial de consumo da cidade é de cerca de 16 bilhões de reais. A pesquisa ainda traz uma análise do mercado brasileiro para este ano e avalia que o consumo nacional está reagindo e deve movimentar 4,2 trilhões na economia. Osasco é a 2ª maior economia do estado de São Paulo, atrás apenas da capital paulista, e é o 9º PIB, Produto Interno Bruto, do Brasil, segundo dados do IBGE de 2015. Pedestres e ciclistas poderão ser multados em todo o país. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito foi publicada na sexta no Diário Oficial. A previsão de penalidades para pedestres e ciclistas já está no Código de Trânsito Brasileiro. O que faltava era uma regulamentação de como isso seria feito. É proibido, por exemplo, que os ciclistas trafeguem de forma agressiva ou fora das áreas permitidas. Os pedestres não podem atravessar fora da faixa ou ficar no meio da rua. O prazo para que as autoridades de trânsito comecem a cobrar multas é de 180 dias. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo.
A segunda-feira vai continuar com muita nebulosidade sobre todo o estado de São Paulo. Atenção especial para o oeste paulista, onde há previsão de chuva volumosa. Na região metropolitana, o céu fica com muitas nuvens, as pancadas de chuva ainda acontecem a qualquer hora do dia e com risco de chuva forte. Na capital, mínima de 18, máxima de 26 graus. Osasco terá mínima de 19 e máxima de 27 graus. Eu sou Fernanda Lucena e esta foi mais uma edição do Câmara Notícias. Eu fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!